Tá começando. Deu para a Mônica que passou ali rapidinho. Deixa eu arrumar. Doutor Bernardo, pode iniciar. Olá, boa tarde a todos. Dando início à primeira palestra do Instituto dos Advogados, né? Hoje nós temos a imensa honra de receber uma das maiores autoridades do direito administrativo brasileiro, o professor Marçal Justem Filho, que nós temos a alegria de contar aqui no nosso enfim, fiz um agradecimento do professor Marçal de disponibilizar a agenda para discutir, né, os aspectos positivos da nova lei de licitação. Um agradecimento também ao Instituto que possibilitou esse encontro. Professor Marçal, todos nós o conhecemos, além de ser talvez o autor da obra mais, seguramente o autor, talvez a obra mais prestigiada do direito brasileiro acerca do tema das licitações e contratos, né, do Manual de Direito Administrativo, do curso de Direito Administrativo, que é a referência para todos nós que militamos na área do direito público. E, portanto, né, talvez um dos grandes vultos aí dos nossos administrativistas hoje vai expor a visão dele do projeto, né? O projeto mal e mal foi aprovado no 1º de abril, tem disputado a atenção da comunidade jurídica, se é um projeto bom, se é um projeto ruim, e o professor Marçal já dizendo aqui veio, né, que é falar dos aspectos positivos e fazer uma análise dessas questões. Professor Marçal, muito obrigado pela sua presença. Todos nós, membros do Instituto, estamos muito contentes com a possibilidade de poder ouvi-lo na tarde de hoje sobre esse tema, que tem disputado aí a atenção do nosso cenário de direito público e, né, sem maiores delongas, eu brincava aqui antes de começarmos que o nosso desafio é ouvir o máximo possível o professor Marçal. Lhe concedo a palavra para que o senhor apresente suas ideias, enfim, e estamos aqui ansiosos para aprender com o senhor. Boa tarde, é uma enorme satisfação. Uma honra sempre participar dos eventos do Instituto dos Advogados do Paraná. Eu saí do Paraná, eu saí de Curitiba, mas nem o Paraná nem Curitiba saíram de mim. Continuo sendo um paranaense até a minha última fibra. E o Instituto dos Advogados, obviamente, tem um lugar especial na minha vida, na minha existência. Eu participei das atividades do Instituto e presto as minhas homenagens ao Instituto, ao seu presidente, aos ex-presidentes, e ao Bernardo especificamente por ter organizado o evento. É uma oportunidade que eu acho inicial de nós estabelecermos um diálogo em um nível de igualdade. Ou seja, todos nós somos aprendizes em relação à Lei 14.133. Todos nós estamos aprendendo, portanto, com a nova lei. E eu me dediquei efetivamente por 3 meses para escrever um livro de comentários aos diversos artigos e estou aguardando, afinal, a publicação. Essa publicação deve acontecer no final de maio, e até lá nós temos várias oportunidades de meditar sobre o que está se passando. Eu fiz questão de escolher como tema os aspectos positivos da Lei 14.133. E por quê? Porque todos nós, eu inclusive, manifestamos uma espécie de rejeição ao projeto, a proposta de a supressão da lei e substituição da lei por um projeto que não me agradava. Essa etapa está vencida. A lei existe, ela vigora e nos cabe aplicá-la e identificar, nesse cenário, aquilo que a lei apresenta de positivo. Eu, portanto, vou dedicar alguns momentos a especificamente tratar de o que eu considero que são efetivamente
vantagens e aspectos positivos da lei. Eu suponho que eu compartilhei a minha tela. Vocês estão vendo os slides? Na verdade, para mim aqui ainda não, professor. Tá. Deixa eu, então... são essas dificuldades, por isso que eu perguntei, porque a gente fica sempre na dificuldade da... Agora sim. Muito bem. Então... Bom, slide 1. Tá bom? Tá, apareceu o slide 1? Apareceu sim, professor. Muito bem. Muito Essa obrigado. situação... Então, bom, nós temos convivido com críticas à Lei 8666 desde que ela foi editada. Eu sou das testemunhas vivas da história. Desde 1993, a Lei 8666 foi objeto de críticas e de propostas de reforma e de projetos, anteprojetos, de alterações pontuais, etc. Isso foi acrescentado ao surgimento de outras leis específicas, a lei do pregão, a lei do RDC. E surge, então, a adoção da lei 14.133, 1º de abril, e essa lei envolve uma disputa até ideológica, da qual eu vou me afastar. E nos cabe, portanto, promover a implementação da nova lei. E eu vou fazer um recorte epistemológico, né? Que é o que aluno gosta de fazer, né? E mestrando e doutorando. Vou fazer um recorte epistemológico. Eu não vou analisar as regras pertinentes à contratação previstas na Lei 14.133, muito embora isso não signifique que eu acho que o tema seja irrelevante. Pelo contrário, eu acho que essas inovações no tocante a contratos administrativos são muito relevantes. No entanto, nós não temos tempo para chegar até lá. Nós temos de examinar outras questões que surgiram no âmbito da lei e que merecem uma reflexão. A primeira reflexão que eu faço é que a lei se dispõe de um modo consciente, orientado e racional à implantação de um ambiente de integridade no cenário contratual administrativo. Ou seja, esta é uma revolução marcante, positiva, que nós temos de destacar. Trata-se de reconhecer que a lei consagrou mecanismos destinados a evitar ou a reduzir a intensidade de práticas que eram usuais e que se traduziam nos dois grandes males da atividade contratual da administração pública brasileira. Um desses males é a ineficiência, a falta de qualidade, a incapacidade técnica da administração pública produzir projetos e executá-los. O segundo é a corrupção. Esses dois ângulos, desses dois cenários se conjugam para gerar um ambiente terrível na atividade administrativa, no seu relacionamento com a iniciativa privada, e isto é algo que sob um certo ângulo, propiciado pela tradicional concepção da supremacia do interesse público. Eu não vou trazer esse tema aqui agora, porque é um tema muito problemático, mas apenas eu vou dizer que eu não discordo da supremacia do interesse público, eu apenas tenho restrições à invocação genérica, abstrata, indiscriminada do interesse público como critério para solucionar qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de disputa, qualquer tipo de situação complexa dentro da atividade administrativa pública. E o grande problema se traduzia em que, embora não houvesse voluntária nem conscientemente uma intenção, a lei anterior e o cenário anterior envolvia a tutela dos interesses secundários da administração pública. Ou seja, uma vista a clássica distinção de interesse primário e interesse secundário, o interesse secundário passava a ser tutelado a propósito da supremacia do interesse público, e a nova lei tem uma perspectiva
muito concreta, muito consistente, de limitação de práticas abusivas e de afirmação de soluções limitadoras de abusos tradicionais no âmbito da atividade administrativa. Como isso se faz? Primeiro, a consagração da licitação como um processo. Ou seja, a Lei 8666 se referia, eventualmente, ao processo de licitação. Na maior parte dos casos, porém, quando ela falava em processo, ela queria se referir a autos, ao processo na sua acepção mais vulgar, ou seja, no caderno processual, como dizem alguns. Rigorosamente, a Lei 8666 tratava a licitação como um procedimento. Ainda que a generalidade dos especialistas dissesse, olha, licitação é um processo. É um processo porque envolve uma decisão a ser adotada pela administração no bojo de um procedimento que implica sacrifício de interesses e de direitos de particulares, alocação de recursos públicos entre particulares e, portanto, tem que ser um processo. Essa concepção processual foi expressamente incorporada na Lei 14.133, que se refere genericamente ao processo de licitação. E essa incorporação do conceito de processo apresenta implicações extremamente significativas, especialmente pela incorporação de garantias constitucionais que são inerentes ao devido processo licitatório. Ou seja, contraditório, ampla defesa, imparcialidade na decisão, todas essas garantias constitucionais, essas manifestações de direitos fundamentais, são incorporadas ao espírito, ao sistema, ao modelo da Lei 14.133, o que vai se traduzir numa limitação muito significativa às práticas da administração pública e uma tutela reforçada aos interesses dos licitantes. Lembrem que, inclusive, a Lei 14.133 qualifica como licitante, para fim de proteção, não apenas o sujeito que comparece à licitação, mas aquele que tem interesse em participar da licitação. Trata-se de uma espécie de nascituro, digamos assim. É um sujeito que não chegou ao mundo da licitação ainda, mas ele tem interesse em participar da licitação, ele é considerado como licitante e todos os seus direitos e interesses estão protegidos dentro da Lei 14.133. Por outro lado, outro aspecto marcante, positivo, é a internalização de uma concepção pragmática. Para os estudiosos do direito administrativo, há uma corrente cada vez mais relevante que preconiza a superação de concepções clássicas do direito administrativo por uma visão pragmática que reconheça a relevância de resolver problemas. O direito administrativo não existe para criar problemas. O direito administrativo e a administração pública existem para solucionar, para dar uma resposta concreta aos desafios da realidade, para fornecer satisfação a necessidades coletivas relevantes. Essa concepção pragmática, que tem toda uma construção doutrinária cada vez mais sofisticada, ela foi veiculada especificamente pela Lei 13.655 de 2018, que alterou a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com um destaque muito relevante por parte de toda a doutrina, mas especialmente por parte do direito administrativo, e esta concepção pragmática foi incorporada formalmente à Lei 14.133, não apenas de um modo concreto em certos momentos, mas especialmente no próprio artigo 5º, que trata dos princípios e que põe a obrigatoriedade da observância dos dispositivos da LINDB como um norte da Lei 14.133. Se você vai aplicar a Lei 14.133, você tem de tomar em mente as normas da Lei 13.655 de 2018. Veja, o artigo 5º trata dos princípios, ele fala de vários princípios, etc. e tal, mas além disso ele diz, com observância das normas da LINDB. E, portanto, não se trata de um princípio, se trata de uma determinação. E, ao longo do texto, há diversas manifestações, e o mais evidente
aspecto dessas manifestações tem a ver com as nulidades. A disciplina das nulidades representa, no âmbito da Lei 14.133, talvez o passo avante mais relevante. Talvez o maior avanço da Lei 14.133 seja a disciplina das nulidades, superando concepções dos anos 1950, 1960, que tinham sido difundidas por Eli Lopes Meireles e que tinham sido mantidas, inclusive por força de súmula, a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que classicamente dizia que dos atos nulos não derivam direitos. Todas essas concepções que eram absolutamente ultrapassadas sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista econômico, isso continuava a vigorar por força da Lei 8.666. E a Lei 14.133 revoluciona a disciplina do direito administrativo ao incorporar uma concepção pragmática para admitir, inclusive, a preservação dos efeitos de atos nulos, a ausência de proclamação de nulidades, quando a decisão de desfazimento dos atos defeituosos, se produzida com efeitos retroativos, for apta a infringir a proporcionalidade, a gerar danos insuportáveis, a produzir efeitos negativos muito superiores àqueles decorrentes da própria nulidade. Obviamente, isso não significa tutelar nem corrupção, nem práticas ineficientes, porque a própria Lei 13.655 já estabelecia essa solução. Você pune aquele que agiu mal, mas eventualmente você não tem outra alternativa senão manter um contrato que está em vigor, um contrato que está sendo executado, um contrato que pode, se continuar a ser executado com, eventualmente, correções, eliminação de desvios, ele pode satisfazer as necessidades administrativas. Portanto, este é talvez o dado mais fundamental. Mas não é o único. Outro dado fundamental extremamente positivo da Lei 14.133 é a incorporação dos recursos tecnológicos. Eu disse numa pequena gravação que eu fiz para o Instagram, eu tenho feito essas manifestações ao longo do tempo, eu disse, olha, a Lei 8.666 é a lei do passado, é a lei do papel, é a lei dos autos. A Lei 14.133 é a lei do presente e do futuro. É a lei que incorpora o processo eletrônico. A licitação passa a ser tratada não apenas como um processo, mas como um processo eletrônico. Significa dizer que a concepção da atuação de todas as partes se faz por meio eletrônico, por meio cibernético, por meio da internet. Isso mesmo nos casos em que você tiver, eventualmente, de praticar atos presenciais, há uma incorporação dos recursos fundamentais, por exemplo, a transmissão pela internet e a gravação de eventos. Todos os atos da licitação são eletrônicos, são públicos e devem ser transmitidos pela internet. Se você tiver um ato presencial, você deve gravar esse ato e deixar disponível a todos. Ou seja, o artigo 17, parágrafo 2º diz: as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitindo a utilização de forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Ou seja, nós temos o fim das práticas tão antigas, tão nocivas, daquele acordo que se fazia de deixar oculto o que estava acontecendo. Tudo deve ser feito à luz do dia, não é? Como se diz que o sol é um elemento que purifica a natureza e a transparência purifica a atividade administrativa. Isto vem consagrado de um modo expresso, intenso e reiterado no âmbito da lei. Inclusive, para fins de controle da execução do contrato. Essa é uma questão assim marcante, porque o artigo 19, parágrafo 3º diz: nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação de construção, Building Information Modeling, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. A BIM, essa
plataforma, essa modelagem, permite o acompanhamento em tempo real, a representação em termos visuais da obra que está sendo executada. Significa que o projeto, à medida que ele é executado, ele é representado por via eletrônica, por via cibernética, de tal modo que há o acompanhamento à distância, há a possibilidade da identificação daquilo que está sendo feito. E esta é uma tecnologia que tem sido difundida com cada vez mais intensidade, e o dispositivo diz: processos integrados similares ou mais avançados que venham substituí-lo. Ou seja, nós temos uma modificação marcante no tocante, inclusive a execução do contrato. Outro dado fundamental é a responsabilização da autoridade superior. Ou seja, uma das críticas que se fazia usualmente no âmbito, que se faz normalmente no âmbito da responsabilização administrativa, se refere à circunstância de que, usualmente, pune-se o agente de mais baixa hierarquia. A autoridade superior, aquela que, em tese, é a ordenadora dos atos dentro da estrutura administrativa, ela nunca pratica o ato que é objeto da crítica. E, portanto, o sujeito que é o último na cadeia hierárquica acaba sendo aquele que é punido. Essa situação tende a ser eliminada por regras da Lei 14.133, que impõe uma responsabilidade à autoridade superior pela adoção de providências e medidas que impeçam desvios, falhas e imperfeições. Ou seja, a ausência da ação direta da autoridade superior não autoriza a eliminação da sua responsabilidade. Não é possível que a autoridade superior diga: eu não sabia. Mas ele fez pelas minhas costas. Esses argumentos que têm sido difundidos no Brasil ao longo do tempo, até no âmbito político. Havia corrupção, havia defeito, mas eu não sabia de nada. Eu sou a autoridade mais elevada, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo. Isto tende a ser eliminado pela Lei 14.133. Entende por quê? Porque ele precisa ser aplicado. Os fundamentos para isso estão previstos formalmente na lei. O artigo 7º diz: caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas da organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais da execução desta lei, que preenche os seguintes requisitos. A gestão por competências é uma proposta da ciência da administração que preconiza, em primeiro lugar, a identificação. A competência aqui não é no sentido jurídico. Para os que não sabem, eu explico o que é gestão por competências. A gestão por competências tem a ver com a conjunto de atribuições que são reservados a determinada função ou determinada posição, a identificação das virtudes inerentes a essa posição e a seleção de pessoas que disponham de vocação para isso, qualificação para isso. Portanto, a autoridade superior tem o dever de identificar quais são as diferentes atribuições dos diferentes cargos, das diferentes funções, das diferentes posições existentes dentro da administração pública, no âmbito do órgão da entidade que seja por ela, a autoridade superior, administrada, e escolher os sujeitos que disponham de atribuições adequadas para isso e delimitar a sua atuação. Mas não é apenas isso que a lei diz. O artigo 7º, parágrafo 1º diz: a autoridade referida no caput desse artigo deverá observar o princípio da segregação de funções. O princípio da segregação de funções consiste numa espécie de teoria da separação de poderes interna à administração pública. É um mecanismo para que o poder controle o próprio poder. Trata-se de evitar que um mesmo indivíduo acumule funções de natureza distinta, de tal modo que ele disponha da possibilidade de abusar das suas atribuições. Ele, portanto,
não dispondo da totalidade das atribuições, mas apenas de uma parcela dessas atribuições, ele estará sujeito à atuação de outros agentes públicos, cada qual titular de uma função, de tal modo que se estabeleça um sistema de freios e contrapesos interno à entidade administrativa, e isso reduza a potencialidade de desvios, a oportunidade para a prática de corrupção e mesmo as falhas decorrentes da falta de qualificação individual. Diz o artigo 7º, parágrafo 1º, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Ou seja, trata-se de uma regra que não deixa margem à dúvida. Não deixa oportunidade para a autoridade superior dizer, não, mas eu não sabia. Como assim que você não sabia? Você indicou o mesmo sujeito para fazer uma pluralidade de atuações e, em virtude disso, ele errou, ele falhou, ele foi corrupto? A responsabilidade é dele e tua, autoridade superior. Porque você tem o dever de promover a segregação de funções. Se não bastasse. O artigo 11, parágrafo único diz: a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos, e controles internos para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia nas suas contratações. Se eu fosse dizer para vocês, olha, não precisa mais nada, eu quero ter uma lei de licitações com um dispositivo, seria esse. Esse dispositivo é essencial. Por quê? Porque ele impõe a observância da governança. Ou seja, nós todos vimos a difusão do discurso sobre governança no setor privado. A governança nas empresas públicas. A adoção de mecanismos de transparência, a segregação de funções, a qualificação dos agentes públicos, especialmente aqueles dotados de autoridade, a vedação ao conflito de interesses. Tudo isso é governança. A ideia de governança, portanto, é uma estruturação organizacional, procedimental, que reduza, se não for possível suprimir, o risco de práticas abusivas destinadas a produzir tudo aquilo que a gente está acostumado e que se revolta a proposta da administração pública brasileira. Ou seja, se a administração pública brasileira observar o parágrafo único do artigo 11, nós teremos uma eliminação radical de problemas em contratações administrativas e no uso de recursos públicos. Portanto, se trata de uma questão relevante. Mas, se não fosse ainda o suficiente, eu brinco dizendo, olha, a Lei 14.133 tem a seguinte característica: você nunca encontra o tratamento de um certo assunto num único dispositivo. Parece que houve assim, uma espécie de uma bomba. Quando você fez a disciplina, pôs uma bomba, e daí ficou tudo desparcerado, ficou tudo... você, para conseguir compreender a Lei 14.133, você tem de, efetivamente, fazer uma interpretação sistemática, você tem de ir aos diversos dispositivos. Vamos ao artigo 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia de informação, e além de estar subordinados ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. Segunda linha de defesa, integrado pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade. Aqui, eu tenho uma modificação radical da função do assessor jurídico. O advogado deixa de ser havia uma palavra que não é muito adequada, digamos assim. O assessor de coisa alguma. O sujeito deixa de ser o escravo da autoridade, porque ele passa a ser um dos integrantes do sistema de controle interno.
Cabe ao advogado exercer a segunda linha de defesa. Cabe a ele, defesa de quê? Da integridade, da capacitação, da qualidade da atividade administrativa. Cabe ao advogado, portanto, esta responsabilidade é um poder-dever. Ou seja, não se trata simplesmente de uma faculdade. Não se trata simplesmente de dizer, olha, o advogado agora passou a ser muito importante. Ele passou a ser muito importante, sem dúvida. Mais importante do que era, sim. Com mais responsabilidade, claro. O advogado, portanto, quando a gente pergunta, mas qual é a responsabilidade do advogado? Aqui há uma elevação do nível de responsabilização potencial do advogado, que deixar passar falhas, defeitos, práticas corruptas. Não mais é permitido ao advogado virar as costas, fazer-se de cego. A cegueira intencional, afinal, uma figura que tem sido tão discutida no âmbito do direito penal, a cegueira intencional, ou seja, fazer de conta que não enxergou e não viu, não é mais uma alternativa viável para o advogado. Ele passa a ser um dos responsáveis pelo controle. E a terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Ou seja, eu tenho aqui uma estrutura de governança pública, com a adoção de mecanismos orientados a assegurar a limitação de poderes interna dentro da administração, de funções. Mecanismos de transparência da atuação, ou seja, eu tenho a segregação das atribuições, a vedação a que um mesmo sujeito desempenhe funções distintas. Eu tenho no artigo 7º, nem fiz referência a isso, uma exigência de que a pessoa disponha de qualificação para assumir as funções pertinentes a uma licitação, ela tem que saber o que ela está fazendo. Somente é possível indicar alguém que tenha formação adequada, experiência suficiente para atuar no âmbito de uma licitação. E isso é um dever da autoridade superior. A autoridade superior não pode dizer, não, mas eu não sabia que ele não tinha experiência. Não. É obrigatório avaliar a qualificação do sujeito. Com a adoção de mecanismos de controle do poder pelo próprio poder. Isso envolve uma espécie de consagração formal, em nível legal, de uma série de propostas muito relevantes que constaram de uma instrução normativa conjunta, número 1/2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da CGU, que é um documento que vale a pena ser lido. Esse documento estabeleceu uma sistemática de governança pública a ser adotada no âmbito do Poder Executivo Federal, com definição do que é governança, quais são as exigências. É um diploma bastante útil, cuja essência, cujo espírito foi incorporado à Lei 14.133. Essas soluções, portanto, são fundamentais. Fundamentais porque, inclusive, a ideia de segregação de funções passou a ser um princípio da licitação. No artigo 5º, entre os princípios da licitação, é verdade, eu até fiz essa crítica, né? Se multiplicou o número de princípios. Mais um princípio, mais um, segregação de funções. Essa ideia da segregação de funções, ela é essencial e indispensável para uma democracia no nível organizacional do Estado e deve ser reconhecida como essencial e indispensável a uma atuação democrática, eficiente, satisfatória da administração pública como um princípio organizacional. A gestão por competências do artigo 7º também envolve essa concepção de atribuições distintas, com poderes diferenciados. Vejam, independentemente da definição legislativa das atribuições do cargo. Você tem cargos e funções com atribuições legais. No entanto, a ideia da gestão por competências é você, ainda que por via regulamentar, definir de um modo mais preciso quais são as atribuições específicas para cada um dos diferentes cargos e das diferentes funções existentes, com a alocação
do pessoal, segundo a qualificação pessoal, de modo que, é um exemplo usual, nenhum de nós é igual ao outro em termos de personalidade, em termos de formação, em termos de vocação. E, eventualmente, todos nós fazemos concurso público e todos nós somos aprovados e todos nós nos transformamos em advogados públicos, procuradores, assessores, tal como se todos nós fôssemos fungíveis, tal como se fosse irrelevante eu, João, Antônio ou Pedro desempenhar uma certa função dentro da atividade administrativa. A gestão por competências reconhece a infungibilidade das pessoas a partir do seguinte pressuposto: existem vocações, existem personalidades, existem pessoas que são mais tímidas, existem pessoas que são menos tímidas, existem pessoas que são puramente intelectuais, existem pessoas que gostam de ficar fechadas num gabinete, existem pessoas que gostam de ir fiscalizar. A ideia da gestão por competências é absorver, inclusive, essas variações de personalidade, de tal modo que se aloque o pessoal, o agente público, de acordo com essa sua vocação subjetiva, de acordo com essa sua personalidade. E é outro tema que acho que é o mais difundido e reconhecido. Um outro aspecto positivo da lei é a tutela reforçada ao planejamento. Ou seja, a lei dedica uma disciplina minuciosa à fase preparatória da licitação. E isso envolve a exigência. Na verdade, não parece ser uma exigência na redação textual, mas eu acho que tem de ser interpretado como exigência de um plano de contratações anual. Diz a lei: cada órgão que precisar de alguma necessidade, precisar de alguma contratação, deve fazer uma previsão anual do que vai precisar, da quantidade, da qualidade, e encaminhar para a autoridade superior. E a autoridade superior faz uma espécie de consolidação disso tudo e faz um plano de contratações anual em que ela identifica de antemão, antes do início do ano, uma espécie de orçamento para interno. O que ela vai precisar comprar, o serviço que ela vai precisar contratar, as obras, tudo que é necessário. Faz uma estimativa de custo a partir disso e faz um plano de contratações anual. E ela tem o dever de observar esse plano de contratações anual. Obviamente, há situações emergenciais, há situações anômalas em que o plano de contratações anual não vai ser satisfatório. No entanto, de modo genérico, esse plano de contratações anual norteia a atuação da administração pública. Isto leva a repercussões extremamente relevantes. Por exemplo, a restrição ao mecanismo do carona. Quem me conhece sabe que eu sou um crítico severo da figura do carona. Eventualmente, alguém que esteja me ouvindo não sabe o que é carona, e então eu explico. Existe um mecanismo que a Lei 8666 previu e foi disciplinado, chamado Sistema de Registro de Preços. O Sistema de Registro de Preços é uma espécie de um banco de dados que é constituído a partir de uma licitação e que envolve uma seleção de particulares e de propostas para serem contratados se e quando for necessário. Portanto, você tem uma única licitação da qual podem derivar diferentes contratos. Para realizar esse sistema de registro de preço, uma ou diversas unidades administrativas produzem uma estimativa do que elas precisam e de quanto elas vão contratar. E daí então você faz a licitação. E daí você faz o registro de preço. O que passou a se admitir é o seguinte: entidades administrativas que não tinham participado no momento inicial disso podiam pegar carona no registro de preço. Significa o quê? Elas podiam contratar objetos com pessoas previstos no sistema de registro de preços, mesmo que isso não tivesse sido originalmente previsto. Mesmo que ultrapassasse os quantitativos originalmente previstos. Eu sempre fui um crítico dessa situação,
mas ela era tomada como uma bênção dos deuses por parte da administração pública, porque permitia, basicamente, a um sujeito, num momento qualquer, que precisasse contratar alguma coisa, ao invés de fazer uma licitação, descobria onde havia um sistema de registro de preço e contratar diretamente o fornecedor sem maiores formalidades. Essa situação passou a ser tão revoltante, houve tantos desvios, houve tantas práticas insuportáveis, que o próprio Tribunal de Contas da União começou a se manifestar contra isso, e é uma famosa decisão de 2015 do ministro Bruno Dantas, em que ele diz: eu não estou convencido da constitucionalidade dessa solução. Pois bem, o que se passa com a Lei 14.133? Com a obrigatoriedade do planejamento, cada entidade administrativa precisa saber o que ela vai contratar. E se ela precisa saber o que ela vai contratar, e ela deve contratar aquilo que ela planejou, como que ela vai participar como carona? Qual a justificativa para ela participar como carona? Se ela tinha de ter previsto antes a sua necessidade, tinha de ter participado, porque há todo um procedimento agora para o sistema de registro de preço. Já havia, mas isso é reiterado. Você convoca todas as... Para o desencadeamento de uma licitação para o sistema de registro de preço, é necessário divulgar perante as diversas entidades administrativas que será feita aquela licitação, para que cada entidade, de acordo com o seu plano de contratações, manifeste o interesse em participar e tenha a possibilidade de manifestar, portanto, a sua participação desde o primeiro momento no sistema de registro de preços. Então, dizer, mas qual é a relevância disso? Essa pergunta é uma típica pergunta de um advogado que não tem noção de economia. A pergunta é simples. Se você tiver de fazer uma venda de 100 mil peças, o preço é diferente se você tiver de fazer uma venda de 1 milhão de peças. É simples. Quando você licita e diz, eu vou comprar 10 mil unidades, você faz um preço, o particular faz um preço para vender 10 mil unidades. Quando, ao invés de vender 10 mil unidades, ele vende 100 mil unidades, pelo mesmo preço unitário que ele tinha formulado para 10 mil unidades, ele tem um lucro fabuloso. O sistema de registro de preços é, portanto, um maná para o fornecedor. É um modo do fornecedor embolsar uma diferença que a administração pública podia ter mantido com ela. Por isso, eu sou contra o sistema de registro de preços e acho que ele é de modo genérico, mas especialmente eu sou contra o mecanismo do carona. Eu acho que o mecanismo do carona é um desvio e ele está sendo limitado a uma exigência de que haja uma justificativa para que alguma entidade que não participou do sistema venha aderir à sua participação, desse sistema. Uma outra questão um outro aspecto muito positivo da lei é a generalização da figura da pré-qualificação objetiva. Essa é uma inovação que foi trazida pela lei do RDC. A lei 14.133 incorporou uma enorme quantidade de soluções que haviam sido previstas na lei do RDC, e, dentre as diversas, uma que eu escolhi, porque eu gosto muito dela, é a figura da pré-qualificação objetiva. O artigo 80 trata do assunto, existe uma pré-qualificação subjetiva e uma pré-qualificação que eu chamo de objetiva. Então, diz o dispositivo: a pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente 2. Bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. O que significa isso? Significa uma solução para a administração superar um dos seus problemas mais terríveis, que é a compra de produtos destituídos de qualidade. Um dos temas mais dramáticos para a administração pública é fazer uma licitação, levar até o final um longo processo, selecionar alguém, contratar e receber uma porcaria de um produto imprestável. E daí depois, ela termina o contrato, ela faz uma nova licitação e o mesmo sujeito, com o mesmo produto, ganha de novo. Daí, então, todos nós sabemos
na nossa experiência diuturna, o que é tomar café de repartição, né? Nós sabemos o que é o café da repartição. O café da repartição é aquela bebida intragável que tem dois atributos. O primeiro é água quente e o segundo é a cor marrom. Só. De café tem muito pouco. E por quê? Porque ele foi contratado mediante pregão, pelo menor preço, sem condição de qualificação mínima para o produto. O que, imaginem, se passa quando você tem a necessidade de compra de equipamentos altamente sofisticados, que são indispensáveis à prestação de serviços que sejam prestados pela própria administração pública. Imagine o café da repartição em nível de uma estrutura industrial, empresarial, que exige um produto dotado de qualificação efetiva. Na repartição pública, qual é a solução? As pessoas se cotizam, compram um café e cada semana um traz o seu café. Mas não é possível fazer isso com equipamentos de grande porte, que são indispensáveis à continuidade da atuação da administração pública. Qual a solução? Uma solução admissível é a pré-qualificação objetiva. O sujeito que pretende fornecer um produto comparece perante a administração e diz: está aqui uma amostra, esse é o produto que eu tenho. Teste durante o período que você quiser, faça o que você quiser, verifique se esse equipamento funciona, se ele é bom, se tem qualidade. E daí então, este equipamento passa a ser pré-qualificado e a administração pública tem certeza e convicção de que este equipamento é satisfatório e pode ser recebido numa licitação. E, obviamente, isso leva à exclusão de produtos distintivos de qualidade. Eventualmente, nós teremos situações em que a administração vai, nessa pré-qualificação objetiva, identificar que o produto não serve. O produto é ruim. O produto é imprestável e não pode ser adquirido pela administração pública. Uma espécie de declaração de inidoneidade permanente objetiva, digamos assim, em que não se sanciona o sujeito, mas se pune, se é que é possível a figura, se pune o próprio produto. E isso tem a ver com uma outra inovação marcante da lei, que é a relevância do desempenho anterior. Essa é uma das questões mais fundamentais na contratação privada. Quando você vai contratar um advogado, um médico, como você faz a seleção? Você não faz a seleção assim, olha, eu vou contratar o médico, eu vou sortear ele por um processo aleatório. Não. Como a gente faz para escolher um advogado, um médico, um dentista? A gente indaga do desempenho anterior dessa pessoa. A gente seleciona dentro do nosso cadastro subjetivo, da nossa memória, aqueles que tiveram um bom desempenho e exclui aqueles que tiveram um mau desempenho. Isso era impossível no âmbito da Lei 8.666. A Lei 14.133 permite isso. O artigo 88, parágrafo 3º diz: a atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada. Ou seja, a administração pública aprende com a sua experiência. E isso tem relevância para fins de habilitação. É possível que o sujeito que tenha tido um desempenho anterior, pífio, horroroso, horrível, ainda que ele não tenha sido sancionado, mas a qualidade do seu desempenho tenha sido não satisfatória, ele pode vir a ser inabilitado na subsequência. E isso tem relevância, inclusive, para julgamento de propostas técnicas. Um dos critérios previstos para julgamento de proposta técnica, na licitação que adota o critério técnico e preço, é o desempenho anterior que o sujeito apresentou. Enfim, eu chego num outro tema essencial: a renovação da disciplina da nulidade.
A Lei 14.133 formalmente rejeita o formalismo inútil. O artigo 12, inciso 3º, diz: o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou invalidação do processo. O artigo 64, parágrafo 1º, diz: na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. Ou seja, há um passo formal à frente, tentando evitar aquela gincanização, para usar uma palavra estranha, da licitação, a seleção do licitante que tem maior capacidade de fornecer inutilidades para a administração pública. E o artigo 147, que é outro dos artigos essenciais da lei, que tem uma série de dispositivos, diz: constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, ou seja, a primeira providência é o saneamento de feito, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. E é um elenco de incisos que basicamente traduzem a concepção da proporcionalidade. Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, ou seja, infringindo a proporcionalidade, o poder público deverá, vejam, deverá, não é poderá, deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos. Ou seja, quem que paga indenização por perdas e danos? Se for um caso particular, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. Em última análise, trata-se efetivamente da prevalência da supremacia do interesse público entre o problema verificado no curso da licitação, entre o defeito no tocante às condições da seleção, do processo, todas aquelas coisas que a gente está acostumado, e a obtenção de um resultado satisfatório, de um proveito efetivo para a comunidade, deve prevalecer essa última alternativa. E, portanto, aquela concepção de que, identificada a nulidade, declara-se a invalidade dos atos com efeito retroativo, porque dos atos nulos não derivam direitos, súmula 473, isso está arquivado como obsoleto e formalmente retirado do direito das licitações. Conclusão. Falei 50 minutos, quase 51. Vamos à conclusão. A filosofia da lei, portanto, é o incremento dos mecanismos administrativos internos de controle. É evidente, no entanto, que alguém pode dizer: mas isso não vai funcionar. Isso tudo é baboseira. Isso tudo são palavras. Quando nós chegamos nesse ponto, há muito pouco a fazer na parte legislativa e na parte social, talvez, inclusive. Quando a gente disser: olha, essa lei não é boa porque não vai ser aplicada, nenhuma lei, portanto, será boa, porque nenhuma lei será aplicada. Se eu disser: mas todos esses mecanismos, na verdade, vão ser corrompidos, vão ser oportunidade para a corrupção, é claro que isso é possível. Mas como que se acaba com a corrupção? Com uma lei dizendo é proibido praticar corrupção? Se fosse assim, nós nunca mais não teríamos corrupção no Brasil há muito tempo, não é? Ou seja, o modo de acabar com a corrupção, elevar o nível da atividade administrativa, a qualificação das pessoas, é efetivamente a única alternativa é a adesão social de todos nós, de toda a sociedade brasileira, a isso. Todos os especialistas em corrupção dizem que corrupção é um desvio cultural, que pode ser facilitado pela lei, mas é um desvio cultural. Portanto, se a nossa situação atual
envolve práticas de corrupção, envolve desvios praticados pela administração, isto não é apenas culpa da Lei 8666, nem será culpa somente da Lei 14.133. Há uma responsabilidade social de todos nós. Tem de haver um comprometimento nacional com a execução da lei. A Lei 14.133 tem defeitos? Tem. Tem virtudes? Muitas. Acho que, a meu ver, essas virtudes superam largamente os seus defeitos. Não é a lei que eu faria. Mas numa democracia, não é possível que cada um tenha a sua lei. Numa democracia, a lei é aprovada pelo parlamento e ela vincula todos nós. E todos nós temos, portanto, se nós queremos um Brasil melhor e uma democracia mais perfeita, e comprometermos a nossa intenção, a nossa conduta com a efetivação de todos os valores tão positivos que a Lei 14.133 consagrou. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, professor Marçal. Todos nós aqui ficamos atentos à exposição. Os retornos que eu tive aqui da equipe do Instituto é que nós somos já um absoluto sucesso, né? Todo mundo muito interessado nas considerações do professor acerca da nova lei. Estamos aqui com os professores Rodrigo Kanayama, Francisco Zardo, outros se juntarão a nós, né? A presença do professor Marçal, ainda que remotamente, ele em Brasília, nós aqui no Paraná, no Instituto, é motivo sempre de orgulho a todos os associados. Então, aquilo que a gente denomina a bancada de direito público do Instituto, daqui a pouco há de se juntar a nós, e aí eu vou abrir a palavra para considerações breves de cada um dos senhores. E a gente fiquei bastante impressionado. Eu estou com um retorno aqui chato, peraí, deixa eu ver o que eu fiz de besteira aqui. Enfim. Faria um rápido comentário sobre... eu acho que é fundamental refletir sobre a lei e vejo com excelentes olhos essa questão de um planejamento. A gente está acostumado no direito administrativo muito ainda à lógica pontual do ato administrativo, e acho que a lei de licitações traz em si algo que dá um pouco de musculatura à ideia de que o processo de contratação eficiente ele é o resultado de um planejamento que não se faz, né? Como o professor Marçal disse, nos autos de um processo que tudo se resolve, né? Há de haver uma política de compra, há de haver instrumentos de transparência, há de haver o privilégio da disputa de preço, né? Sem entrar naqueles formalismos loucos, né? Quantos de nós já não nos vimos nas nossas ocupações cotidianas discutindo filigranas de edital de licitação, né? Se um determinado documento atende, não atende, né? Tem aquela brincadeira de ser assinado em tinta azul, tinta preta, assim. Vicia, nós fomos aprendendo muito isso, né? O professor Marçal usou uma metáfora que a lei 8666 era uma lei que explodia, né, os assuntos em vários temas, era uma lei muito pouco orgânica, né? Nós que viemos da pandectística civilista, que fazia aquelas grandes categorias, ia depois as depurando em categorias menores de maneira a integrar um sistema. A lei de licitação nunca teve isso, né? Entender o que é empreitada para o preço global, para o preço unitário, sempre foi muito difícil, especialmente para aqueles que não tinham o cacuete de trabalhar com ela. E no exato instante que nós vimos uma lei nova, acho que o grande desafio que nós, como comunidade jurídica, temos que ter. A lei existe, né, e ela será aplicada independente da nossa opinião, né? Podemos não gostar, enfim, mas dura lex, sed lex, a lei está aí, ela vai substituir e precisa ser percebida a nova racionalidade dela. Acho que o grande desafio é criar a racionalidade em torno dessa figura do planejamento, né? Quer dizer, a gente para de pensar que o resultado da contratação eficiente é um acidente do administrador diligente e começamos a enxergar que deve haver uma coordenação, né? A padronização, que é outro aspecto que está ali na fase, a antiga, atualmente etapa de planejamento, né? Como as experiências pretéritas têm que ser aproveitadas.
A gente tem recebido vários questionamentos aqui no chat, professor, sobre a dificuldade de uma lei nacional no âmbito municipal, né? O senhor falou da competência dos agentes, né? Falou do artigo 11. Como é que nós trabalhamos com, né? Eu sempre brinco com os meus alunos de direito administrativo, nós mentimos para ele quando eu falo assim, administração pública isso, administração pública aquilo, sem lembrar que a administração pública no Brasil, né, são 27 estados, a União, 5.726 municípios, salvo erro da minha parte. Então, né, como é que essa lei pode ser pensada nesse desafio nacional? Eu gostaria de ouvir o professor um pouco sobre isso, e depois já passo a palavra para os outros professores, que eles também estão com uma cara de curiosos aqui, eu não quero monopolizar o tempo do professor Marçal. Bom, eu vou ser rápido quanto à questão de... nós temos, na verdade, uma crise instalada do federalismo brasileiro, e isso não se materializa somente na lei de licitações e na disciplina existente. Nós temos um problema muito sério e nós temos uma experiência do passado em que se pretendeu atribuir autonomia para estados, pelo menos, para legislar, uma competência legislativa que eles nunca conseguiram exercitar, e isso se traduziu em soluções nacionais. E eu não vejo viabilidade de nós termos uma multiplicidade de leis de licitação. Atribuir a estados e municípios competência para legislar sobre isso redundaria em dispositivos tais como esse que foram vetados, né? A empresa estabelecida no estado tem uma vantagem. Ela vai se reservar um mercado para a empresa estabelecida no município. E isso vai acontecer se nós tivermos leis variadas. É claro que nós precisamos uma solução que seja flexível o suficiente para a adaptação às variáveis. E sob um certo ângulo, a Lei 14.133 traz isso, porque uma das características da Lei 14.133 é ela não disciplinar de modo exaustivo o procedimento licitatório. Se você for ver o procedimento licitatório na Lei 14.133, ele quase não existe. Tudo isso é remetido, tal como a lei do RDC o fizer, tudo isso é remetido ao edital. Portanto, é perfeitamente possível que o município modele o procedimento licitatório de acordo com as suas necessidades. Quando a lei diz, olha, é vedada a combinação entre as modalidades de licitação ou a criação de novas, é até uma brincadeira, porque tem tão pouco na lei sobre o assunto que é perfeitamente possível você modelar qual vai ser a ordem do procedimento, etc. Portanto, eu acho que nós temos aí uma tentativa de flexibilização. É claro que há problemas. Eu recebi uma entrevista hoje que diz assim, e se o município não tiver assessor jurídico? Bom, de fato, você vai ter que fazer uma lei para um município que não tem assessor jurídico. Como que você vai conseguir fazer uma lei num município que não tem assessor jurídico? Como é que você vai conseguir aplicar uma lei num município que não tem assessor jurídico? Ou seja, se nós formos considerar essas situações, que eu suponho que sejam um limite, não tem como você estabelecer alguma disciplina nacional. E daí, então, efetivamente, nós teremos uma dificuldade. Mas a minha ponderação é a seguinte, nós teremos uma liberação significativa pela elevação do limite de contratação direta e, portanto, grande parte dos municípios vai contratar diretamente por dispensa de licitação. E o que vai se exigir deles é que eles façam um planejamento e tenham assessor jurídico. Lamentavelmente, não tem como escapar disso, né? Então, eu acho que nós estamos numa situação muito difícil. Que o problema não é a lei de licitações, o problema é a Federação Brasileira e a inviabilidade de certas estruturas políticas sobreviverem. Muito bem, obrigado, professor Marçal. Professor Francisco Zardo, está muito preocupado com o portal
nacional, enfim, quer ouvir o professor Marçal. Diga, Francisco, a palavra é sua. Boa noite, professor Marçal, uma alegria ter o senhor aí no Instituto. Boa noite, Tarcísio, Bernardo. Boa noite, Rodrigo Kanayama, Roberto. Alegria estar ao lado de vocês. Professor, eu vi uma fala sua e gostaria que o senhor comentasse um pouco aí com a nossa audiência. O senhor fala que o Portal Nacional de Contratações Públicas é o núcleo da lei e também fala de uma perspectiva de que sem a implementação desse portal, a lei não poderá ser, enfim, aplicada na prática e que haveria uma previsão de, pelo menos até o fim do ano, esse portal não está implementado. Queria que o senhor comentasse um pouco a esse respeito. Talvez eu tenha dito mais do que eu pensava. Plus dixit quod voluit. É sempre um prazer falar com você, Exato. O portal, ele é essencial para a licitação. Ou seja, o artigo 54 diz lá que a publicação dos editais far-se-á por meio de divulgação no portal. E havia o parágrafo 1º que facultava a utilização de imprensa oficial, imprensa comum, etc., que foi objeto de veto. Não que o veto em si tenha alguma força normativa, mas essa alternativa deixou formalmente existir. E, portanto, não é possível a instauração de uma licitação de acordo com a lei 14.133 sem a operacionalização do portal. A não ser que se adote uma interpretação, que é uma interpretação criativa, eu não sei até que ponto vai ser adotada, no seguinte sentido. Como o portal não está operacional, são válidas as soluções previstas na legislação anterior para fins de publicidade. Então, daí você vai fazer a publicidade tal como se continuasse em vigor a lei anterior. Essa é uma solução que me parece muito problemática de ser defendida. No entanto, isso não significa que não haja segmentos normativos da lei que não estejam em vigor. E eu até diria que eles são de imposição obrigatória. Você pode optar por licitar de acordo com a Lei 8.666, a Lei 10.520 ou a Lei do RDC. No entanto, a questão de planejamento, a questão de segregação de funções, isso tudo está em vigor e é de observância obrigatória. Alguém me perguntou, dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, especialmente dispensa por causa do limite. É possível aplicar de acordo com a Lei 14.133? Sob um certo ângulo, é possível, porque você, para fim de contratação direta, não precisa fazer uma publicação do edital. Anteriormente, não tem edital. Portanto, você poderia fazer isso, só que não tem como você fazer essa contratação sem observar todo o procedimento imposto pela Lei 14.133. Se você vai aplicar a Lei 14.133 para fazer a contratação direta, você tem de fazer o processo licitatório prévio, o processo de contratação prévio, de acordo com a Lei 14.133. Você não pode dizer, não, eu não vou aplicar dever de planejamento, segregação de funções, governança, etc., e vou só fazer a aplicação daquilo que eu quero. Não. No entanto, você tem um sério problema. Se você fizer a contratação direta com base na Lei 14.133, a publicação é condição de eficácia, diz o artigo 174. E isso deve ser feito no portal. Portanto, você teria um contrato válido, existente, que não poderia ser eficaz, a não ser que você adote a interpretação de pé quebrado. Como? Eficácia não é condição de validade e é simplesmente uma questão secundária, digamos assim, do ponto de vista jurídico. Basta eu ter a divulgação pública por qualquer meio que a eficácia é adquirida. Pode ser. Portanto, nós temos um problema sério aí de hermenêutica e de aplicação. Claro que, como eu disse, existem segmentos da lei que são plenamente aplicáveis desde logo. Só que a lei não vai funcionar como um todo sem o portal. Eu tive informações de que esse portal está, na verdade, muito mais adiantado do que se divulgaram. Existe um grupo trabalhando nesse portal há muito tempo e a perspectiva de, num prazo muito menor
do que a gente podia imaginar haver a aplicação, a plena operacionalização do portal, com a perspectiva de que esse portal, portanto, venha a ser disponibilizado para o público em geral, não eventualmente com todas as suas operacionalidades, todas as suas funções, mas venha a ser divulgado num curto espaço de tempo. E, contrariamente ao que, sob um certo ângulo, eu pensava, e certamente ao que o Carlos Ari Sundfeld disse, todo mundo vai querer aplicar a lei. A nossa ilusão é de que a lei não seria aplicada, que não havia interesse em aplicar a lei. A demonstração que tem sido dada pela sociedade brasileira, por incrível que pareça, é que todo mundo quer aplicar a Lei 14.133. E, portanto, talvez ela venha a ter muito mais efetividade do que a gente pensava quando viu aquele monstrengo aprovado em dezembro. Maravilha, interessante, professor, porque eu tinha até um pensamento, como foi com o LGPD, que fosse tentar alongar ao máximo a aplicação, e essa notícia que o senhor nos traz aí, não só do portal, mas esse movimento pela aplicação é muito interessante. Bernardo, te devolvo a palavra. Obrigado, professor. Isso. Professor Kanayama, alguma observação, professor Marçal? Primeiramente, boa noite a todos e cumprimento especialmente ao professor Marçal pela brilhante exposição. Creio que tanta informação em uma hora que foi nos passada aqui, que cobre aí todos os eventos que eu assisti até agora na internet. E tá de parabéns pela organização, o Instituto, o nosso presidente, o Tarcísio, o Francisco e o Bernardo, aqui como presidente da mesa. Então, meus parabéns ao professor Marçal. Cumprimento também o Roberto, que está aqui conosco nesta noite. Professor, durante os últimos momentos da tramitação da nova lei de licitações, muitos professores e estudiosos da lei de licitações afirmaram que talvez nós tenhamos perdido uma oportunidade interessante com a experiência das compras no decorrer da pandemia. Que a pandemia nos trouxe uma situação absolutamente nova que exigiu um comportamento diferenciado dos poderes públicos desde 2020 para cá. Na sua opinião, professor, embora, claro, falando de legis ferenda, mas quais seriam algumas experiências que nós poderíamos tentar trazer para as contratações públicas a partir da experiência da pandemia e tentar no futuro aí ser absorvidos esses procedimentos que foram adotados na nova lei de licitações. Novamente, parabenizo. Obrigado, professor. Obrigado, Kanayama. Também é sempre um prazer estar com você e ouvi-lo. De fato, é uma questão intrigante e eu acho que nós não tivemos ainda suficiente experiência e tempo para depurar tudo aquilo que nós temos enfrentado durante esse período, não apenas, falo no plano pessoal, individual de cada um de nós, que sofreu uma série de traumas reclusos, digamos assim, dentro dos nossos ambientes de vida, mas também no tocante a contratações administrativas. Eu não sei se seria viável você conseguir, nesse momento, extrair alguma conclusão definitiva ou estável relativamente a essa experiência. Tem um velho conselho que diz o seguinte, que a gente nunca deve tomar decisões definitivas em momento de crise. E isto talvez seja relevante no tocante à licitação, e nesse momento de crise, você institucionalizar soluções que foram impostas por circunstâncias as mais distintas, isso é algo problemático. Eu confesso que o cenário é um cenário distorcido. Distorcido em que sentido? Em primeiro lugar, que você não ia fazer contratações de longo prazo. Não se tratava de contratar. Eventualmente, contratava a execução do hospital, alguma coisa assim, tal, mas não contratações que você pretendesse que fossem executadas durante 5 ou 10 anos. Então, você tinha, num primeiro momento,
uma decisão que era adotada pensando-se, você vai levar 6 meses para ser resolvido. Então, você fazia um planejamento de 6 meses. E depois você descobria que 6 meses era inadequado. Daí as compras que eram feitas, eram compras todas feitas numa situação distorcida de mercado. Então, você não tinha propriamente um mercado competitivo, etc. Portanto, o que me pareceu, e eu escrevi isso, foi a demonstração de que a Lei 8.666 não servia para aquela situação. Mas eu não vejo que as soluções que tenham sido adotadas sejam prestáveis também. Você pura e simplesmente fica dispensado fazer licitação? Espera aí, como assim fica dispensado fazer licitação? Veja, uma distorção que me parece muito marcante nesse cenário é que a lei previu a possibilidade de pregão com prazo reduzido, sumário. E quase nunca foi usado pelo pregão. Por quê? Por que não foi utilizado o pregão com 2 dias, 4 dias? Por que você tinha de ir direto para a contratação por dispensa? Se você, qual a diferença entre 4 dias e a contratação imediata? O que me vem à cabeça é algo que eu não posso dizer de público. Por que isto? Por que não fazer um pregão em 4 dias? E por que fazer dispensa? Portanto, eu acho que a gente não teve ainda, inclusive, uma avaliação da eficácia, digamos assim, dos recursos públicos empregados. Nós temos um furo no orçamento, você deve saber muito melhor que eu, né? Porque você é muito mais especialista no tema do que eu. Qual é o tamanho do furo no nosso orçamento? Quanto dinheiro foi gasto? Esse dinheiro se traduziu efetivamente em benefício? E eu não estou aqui fazendo nenhum discurso bolsonarista, né? Estou dizendo, você tem de atacar isso. Não. Estou sempre dizendo, olha, se a gente vai tomar uma decisão a partir dessa experiência, essa experiência foi boa? Eu não digo que não foi boa. Eu estou só dizendo qual é o critério para avaliar isso. E eu não acho que a gente tem ainda uma situação que possa nos dar uma resposta confiável. Portanto, a tua pergunta eu não tenho como responder. Eu não sei se a experiência decorrente da pandemia ela foi boa ou foi ruim. Não tenho ideia, do ponto de vista jurídico. Obrigado, professor Marçal. Muito obrigado, Rodrigo. Roberto, uma observação? Obrigado, Bernardo. Professor Marçal, uma honra ter o senhor conosco essa noite. A minha observação é no seguinte sentido: o professor Marçal destacou como principal ponto positivo, um dos principais pontos positivos da nova lei, os mecanismos para adotar maior eficiência, diminuir problemas de falta de capacidade técnica da administração, evitar corrupção, evitar desvios. A minha observação é a seguinte: como que nós podemos adequar, professor Marçal, esses novos mecanismos que são tão modernos, né, inclusive instrumentos de gestão eletrônica de contratos, enfim, governança, como adequar esses mecanismos tão modernos com o atual quadro de servidores da administração pública, que ainda não passou por uma reforma global e geral, como está sendo a da lei de licitações, especialmente em alguns entes da federação. O professor também falou de problemas federativos, entes menores, que não têm atualmente essa qualificação toda e não tem essa modernização num cenário próximo. Obrigado, Roberto. Prazer falar com você. De fato, nós nos deparamos, você pôs em destaque um dos ângulos mais dramáticos da administração pública brasileira. E a gente vai ter de montar o avião durante o voo. Não é uma experiência que seja única, mas nós temos de começar de algum modo e de um modo prático e concreto. Eu acho que o modo prático e concreto é a definição. Uma das questões que vai ser muito claras é a gestão por competências. O que acontece? Quando você tem, assim, olha, eu tenho um departamento jurídico, vamos considerar aquilo que a gente conhece. Eu tenho um departamento jurídico, eu tenho uma assessoria jurídica, composta por 5, 10
50 advogados ou mais. Como que eu faço a distribuição das atividades? Normalmente, a distribuição é segundo os critérios assim, mais aleatórios. Às vezes, a distribuição é por ordem cronológica. Processo entra, vai para o João, vai para o Pedro, etc. Como se todo mundo fosse ministro do Supremo Tribunal Federal. Esquecendo-se que o ministro do Supremo Tribunal Federal, cada um tem uns 15 assessores. Cada um especializado num assunto para auxiliar o sujeito. E no gabinete do ministro não é distribuído assim aleatoriamente. O ministro seleciona para a sua assessoria pessoas de acordo com competências. Então, ele vai ter um assessor em matéria de direito previdenciário, outro assessor em matéria de direito penal, outro assessor em direito constitucional, assim por diante. Portanto, nós temos de começar com essa especialização dentro da estrutura administrativa. E isso não precisa mudar a Constituição para fazer. Se você disser, olha, perfeitamente, eu vou ter uma atribuição por competências dentro da administração pública. João, o que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? O que você quer fazer? Você vai fazer isso. Pedro, o que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Você vai fazer aquilo. É claro que tem gente, lamentavelmente, que não serve nem para tirar fotocópia. Essa é uma piada, né? Tem gente que é tão incompetente que se você colocar ela para tirar fotocópia, ela estraga a máquina, a fotocopiadora. E, eventualmente, essas pessoas estão na administração pública. Né? Então, efetivamente, até você chegar num ponto de qualificação dos servidores, é um desafio muito grande, mas tem que começar. Não é possível dizer, não, a gente não tem preparação para isso, então não vai conseguir nunca, tal. Eu tive uma experiência pessoal interessante que eu compartilho com vocês. Eu viajei antes da pandemia, quando a gente era feliz, eu viajei para o Japão. E fiquei absolutamente impressionado por aquilo que eu suponho que seja gestão por competências. Que é o seguinte, cada pessoa que tem uma atribuição sabe o que tem de fazer e faz bem feito. Então você vai em qualquer lugar, a pessoa que está atendendo, ela sabe o que ela tem de fazer e ela faz bem feito. Se você pedir para a pessoa fazer qualquer coisa diferente, esqueça. Mas eu queria saber se é possível. O sujeito para e fica olhando para você em desespero. Ele sabe o que ele tem de fazer, ponto. E ele faz muito bem feito. Isso é suficiente para uma boa administração pública. Você não precisa ter um gênio. Não precisa ter só gênios. Você precisa ter pessoas que saibam o que estão fazendo. E não é como no Brasil que você chega em qualquer lugar e você sempre é premiado com aquela pessoa que está sendo treinada. É impressionante. Você vai em qualquer lugar, sempre você tem diante de você uma pessoa que está sendo treinada, que não sabe o que está fazendo. Sempre o equipamento hoje, a internet hoje está tão lenta. Ou seja, as coisas não funcionam como tem de funcionar. E o que a gente tem de esperar da administração pública é basicamente isso. Olha, meu amigo, você tem de bater o carimbo, aprenda a bater o carimbo e bata o carimbo. E bata rápido. Não fique leve o dia inteiro para bater o carimbo. Então, essas questões que são mais ou menos objetivas, elas são fundamentais para uma reforma administrativa. Eu não pretendo ter uma reforma constitucional. A minha ideia de reforma administrativa não tem nada a ver com isso. Não é? Vamos mudar a Constituição, vamos colocar todo mundo na rua, vamos demitir funcionário. Não, vamos fazer com que o funcionário trabalhe aquilo que é o mínimo necessário para fazer com que as coisas funcionem. Se a gente fizer isso, a gente vai ter uma revolução no Brasil. Porque, efetivamente, a pretexto da falta de qualificação do funcionário público, do agente público, as pessoas não trabalham. Ponto. Muito bem. Então, Renato. Bernardo. Boa noite a todos. Professor Marçal, querido amigo de décadas e décadas, uma grande honra recebê-lo essa noite aqui no Instituto, com uma audiência extraordinária. Eu estava acompanhando aqui no YouTube, as pessoas estão absolutamente vibrando com a sua presença diretamente aí de Brasília. Então, para nós é uma grande honra recebê-lo, professor Marçal. Eu tenho uma dúvida
a respeito de um dos destaques da sua manifestação, a respeito dos pontos positivos da lei, que diz respeito ao artigo 7º, que é da autoridade máxima. Me chamou a atenção sua observação de que não pode mais com a 14.133, que lamentavelmente foi editada em 1º de abril, né, como se fosse uma piada ao sistema de licitações no Brasil. O problema de que não é mais possível o administrador, principalmente no topo da hierarquia das funções políticas, alegar desconhecimento da lei. É claro que nós estamos acostumados a tratar com extraordinários agentes políticos, né? Prefeitos de primeira linha, governadores dedicados e assim por diante, mas nós também estamos acostumados, professor Marçal, a tratar com o Zequinha do Picolé, que é um prefeito de uma cidade do interior mais profundo do Brasil, o Manuel do Açougue, que não tem a menor noção do que é e-process, que não tem a menor noção do que seja licitação e que precisa gerir o seu município à luz das normas de compras necessárias para a sobrevivência regidas pela lei de licitação. Isso me leva a uma preocupação, professor, porque o artigo 7º, ao tratar das autoridades máximas, ele fala expressamente em fraude, evitar a prática de fraudes, ou ser responsabilizado por fraude. E fraude, do ponto de vista técnico-jurídico, é crime, e aliás é tratado pela 14.133 lá, a partir dos artigos 117, agora mudou a numeração dos artigos, mas o texto é basicamente o mesmo, em delitos, mas fala em fraude. Professor, o senhor disse das dificuldades da estrutura da federação. Eu pergunto ao senhor, como é que nós podemos adequar uma lei moderna, com tantos dados positivos como o senhor nos apresentou, em face do público a que se dirige essa lei, ou seja, os agentes políticos absolutamente desqualificados, mas que galgaram os cargos políticos que têm, graças ao sistema democrático vigente no Brasil. Gostaria de ouvi-lo um pouco a esse respeito. Meu amigo Renato, de fato é sempre uma satisfação voltar a conviver com você. A gente viveu tantas situações conjuntas há tanto tempo e sempre é bom rever os amigos que são aquilo que dá a essência e sentido à nossa existência. Então é um prazer falar com você. Eu não quis falar de alguns aspectos e defeitos da lei, mas certamente a lei foi impregnada por uma concepção punitivista marcante. Isso ficou muito claro no afã da lei de dizer, olha, eu vou fazer uma modernização muito significativa na parte de direito de gestão, mas ao lado disso eu vou adotar um posicionamento que eu não sou penalista, você conhece disso muito mais do que eu, que é uma concepção de que quanto mais intensa a cominação da multa, da pena, da prisão, da repressão, tanto menos crimes e infrações eu tenho. Essa visão, que é uma visão que me parece ultrapassada, obsoleta, que no próprio direito penal já não prevalece, ela impregna a lei. Então, basta, você ver, eu fui obrigado a ler lá os crimes, porque eu fui fazer o comentário e tal, então eu fui ler os crimes. Os crimes, o tipo em si, continuou o mesmo, mas as sanções foram agravadas de um modo assim chocante. Você, eventualmente, deixar de observar alguma coisa de uma licitação é crime mais grave do que você praticar um ato de violência contra outra pessoa. Então, é uma coisa assim, essa concepção punitivista, ela me parece, inadequada e deslocada. Por outro lado, existe um reconhecimento de que a responsabilização, mesmo no âmbito da Lei 14.133, ela é norteada pelo paradigma do artigo 28 da Lei 13.655, da lei que mudou a LINDB, que diz lá que o agente será responsabilizável
nos casos de dolo ou erro grave. Então, erro grosseiro. Então, essa situação é a que vai nortear, embora a referência à fraude, etc., havia até um dispositivo que falava de responsabilização de administrador que não seguisse as determinações constantes de parecer, que foi objeto de veto. Esse dispositivo também, um dos fundamentos do veto foi esse, de que o tema já estava disciplinado pela Lei 13.655. E eu acho que o presidente da República agiu bem ao não vetar esse dispositivo do artigo 7º, porque ele tem, já que não é possível vetar apenas palavras, né, e tem de vetar o dispositivo inteiro, ele tem muito mais vantagens do que desvantagens. E, portanto, a avaliação no tocante à responsabilidade far-se-á também de acordo com a Lei 13.655, que tem um dispositivo lá que diz que, ao avaliar a situação, a conduta praticada, é necessário ter em mente as circunstâncias que acompanhavam a edição do ato. E, portanto, você tem de reconhecer as limitações. Não é possível você supor que o prefeito que está lá no interior, que não tem assessoria jurídica, que vai praticar um ato, tenha de ser submetido ao mesmo padrão de julgamento adotado para o prefeito de São Paulo ou para o assessor do presidente da República. Ou seja, são situações distintas. E, portanto, a interpretação do artigo 7º tem de ser pautada por essa ideia da 13.655. Eu acho que isto neutraliza em grande parte os problemas. E, evidentemente, até não me preocupo com fraude. Porque quando houver fraude, é óbvio que é um crime. Se ficar evidente a prática de fraude, seja do prefeito do interior, seja do presidente da República, fraude é fraude e você tem de processar criminalmente. O grande problema que surge é que não há fraude. Né? Quando você tem uma conduta que é uma conduta, às vezes, desavisada, às vezes imprudente, às vezes, mas de acordo com padrões que são inadequados para julgar o sujeito que é o Joãozinho da Kombi, sei lá, que foi eleito prefeito numa pequena cidade. Então, você tem de ter essa adequação, e a Lei 13.655 dá essa adequação, e essa lei foi expressamente referida no artigo 5º como sendo norteadora da aplicação da nova Lei de Licitações. Portanto, eu acho que essas circunstâncias devem ser tomadas em vista. Quanto ao restante, é um incentivo, um desafio, uma necessidade que todo prefeito, todo gestor tome consciência de que tem uma lei que ele tem de observar basicamente. Com as suas dificuldades, cabe às federações de municípios fornecer subsídios, etc. Mas o sujeito que assume o cargo público tem de saber, olha, eu tenho limitações, eu não posso tomar uma atitude que vá me causar uma responsabilização para frente. Muito obrigado, meu amigo. Muito gentil. Obrigado. Que bem, vou registrar algumas pessoas que pediram que registrasse a audiência, o Rafael Schwind, a Thaís, o pessoal do CEDAL, enfim, que está assistindo, Luiz Felipe Radles, mandaram mensagem para a prática no melhor estilo, programa de auditório, está aqui registrada a presença de vocês. Né? Eu recebi aqui, né, as perguntas, vi que vários professores acompanharam, o professor Fernando Menegatti, o professor Guilherme Gonçalves, muita gente, o professor Alden Johnson, lá do Pernambuco, enfim, muita gente muito interessada. Infelizmente, o tempo é escasso para nós ouvirmos o professor Marçal, mas todos nós iríamos mais bastante tempo, todos muito desafiados pelas ideias da nova lei. Eu vou passar a palavra, então, ao nosso presidente para que ele faça o encerramento formal dessa sessão, e eu registro aí o meu agradecimento aos professores Rodrigo, Francisco, professor Renato, Roberto, enfim, por terem privado desse momento tão especial do direito público do Instituto dos Advogados. Professor Tarcísio. Professor Marçal, momento de júbilo para o Instituto dos Advogados do Paraná receber um dos maiores expoentes dos nossos associados, uma autoridade. E mais do que isso, uma aula magna a respeito
de uma nova legislação que nós estamos vivendo dentro do nosso país. Uma notícia positiva, é isso que nós estamos fazendo dentro do Instituto, procurando, na verdade, construir, sempre com críticas, somos irresignados com relação a uma série de questões que nós entendemos que elas poderiam ser melhor colocadas, né? Melhor desenvolvidas, mas somos um país com uma democracia jovem, sabemos que nós temos bastante a aprender. Ficamos felizes porque, tanto na gestão anterior quanto nessa gestão, tivemos a possibilidade de receber os seus ensinamentos. Mais felizes ficaremos quando essa pandemia terminar e nós tivemos a possibilidade de fazer esse tipo de tertúlia, esse tipo de discussão ao vivo e a cores, e certamente seguido de um jantar ou eventualmente de um vinho, para que nós possamos abraçar os nossos amigos e eventualmente conversar e criticar talvez algumas questões que não possam ser colocadas no ar. Marçal, aprendemos bastante com essa pandemia, temos agora então essa possibilidade de fazer uma interlocução maior com os nossos colegas de todo o país, mas para nós é o início de um novo capítulo, né? Nós estamos, na verdade, no Instituto com essa nova lei, visando uma produção científica maior do que nós já fizemos, justamente por conta da possibilidade de termos essa interlocução, e especialmente com os nossos associados. Assim, ficou um pouco mais fácil. Eu gostaria, finalmente, de agradecer ao nosso secretário-geral, o Dr. Bernardo Storo Guimarães, que foi o protagonista desta noite, para o convite para o professor Marçal, também ao nosso diretor de Direito Administrativo, o Dr. Rodrigo Kanayama, que nos prestigiou essa noite com a sua presença, né? Ao nosso orador oficial do Instituto dos Advogados do Paraná, Dr. Renato Andrade, nosso conselheiro, que muito tem dado apoio também a toda essa gestão, ao professor Francisco Zardo, que sempre tem acolhido e participado ativamente, também na qualidade de conselheiro, e ao nosso querido Roberto Bacelar, associado mais novo, também administrativista, que tem participado assiduamente das nossas atividades. Eu agradeço também a participação de todos os nossos ex-presidentes que estiveram por aqui, ao Carlos Eduardo Manfredini Rappner, ao professor Hélio Gomes Coelho Júnior, ao doutor Estevão, o nosso diretor de energia, de infraestrutura, que também esteve conosco aqui. Marçal, muito obrigado mais uma vez e, sem dúvida, que gostaríamos de estar aqui presente em outras ocasiões, mas fisicamente, tendo você aqui ao nosso lado em Curitiba. Meu boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, um grande abraço, foi um prazer.